Bom dia, sétimo ano. Vamos lá para a nossa aula de número 4 e a última aula da apostila 1, né? Então hoje a gente finaliza a unidade 1. Semana que vem a gente começa a trabalhar com a apostila nova, tá? Bom, hoje nós vamos trabalhar com as páginas 65, 66 e 67, que como vocês podem observar aí na apostila, essas páginas vão trazer mais atividades da unidade. Então nós estudamos aí nessa unidade múltiplos, divisores, MDC, né? Estudamos também MMC e depois toda a matéria sobre números inteiros. Então, todo esse conteúdo aqui vai ser revisto agora nessas 3 páginas através de exercícios. Lembrando que na semana que vem nós vamos ter uma prova bimestral e nessa prova bimestral nós vamos trabalhar só com os números inteiros. Então, aqui a gente tem o tema 2 e o tema 3. E tudo isso que ficou aqui para cima é do tema 1, tá? Esse tema 1 ele não cai na prova, então a gente só vai colocar na prova, aí só vamos trabalhar na prova números inteiros, tema 2 e 3. Ok? Bom, esses exercícios eles possuem um nível de dificuldade um pouco maior. São alguns exercícios de Olimpíada, outros exercícios até mesmo do Enem, de vestibular, né? Então, assim, é legal porque a gente vai estar fazendo uma revisão do conteúdo, né? Vai estar se preparando para a prova, mas ao mesmo tempo ele é um desafio, né? São exercícios desafiadores. Então a minha sugestão é que você pause esse vídeo, né? Que você tente fazer as 13 questões que tem aí nas 3 páginas. E depois você solta o vídeo para conferir o que você fez, se está certo, se está errado. Se teve algum exercício que você não entendeu, daí você escuta a explicação para ver se entende e assim por diante, tá? Então não é para se frustrar, caso não consiga, até porque o nível de dificuldade é um pouco maior. Mas seria interessantíssimo, né, se você tentasse fazer primeiro para depois assistir o vídeo. Até porque matemática, se você apenas vê o professor fazer, parece tudo fácil. E aí quando você vai fazer, né, que aparecem as dificuldades. Então é importante que você tente fazer primeiro, né, que você levante algumas dúvidas e depois com a explicação do professor que você consiga tirar essas dúvidas, ok? Bom, o fórum na plataforma também está disponível para a gente tirar quaisquer outras dúvidas. Vamos lá, a primeira questão, a gente dá o BMAP, então pause o vídeo e tentem responder. Bom, eu não vou ficar lendo aqui o exercício, mas ele diz que sempre é possível escrever uma sequência de números e essa sequência terminar em 1 se você seguir essas etapas, né? São 3 etapas aqui que ele te dá, tá? Então, se o número for múltiplo de 3, divide-se por 3. Se o número deixar resto 1, quando você dividir por 3, subtrai 1 do número. E se o número deixar resto 2, quando você dividir por 3, você vai somar 1 ao número. Ele deixou o 76 aqui como exemplo, ó. O 76, ele não é divisível por 3. Se você tentar dividir ele por 3, vai dar resto 1. Então, o que ele fez? Ele tirou 1, né? Seguiu a regra número 2. Se você fez a divisão por 3, deu resto 1, tira 1. Ficou 75. O 75 ele é divisível por 3. Então, se dá para dividir 75 por 3, você divide, dá 25. 25, quando você tentar dividir por 3, vai dar resto 1. Então, você subtrai 1 do 25, fica 24. 24, quando dividido por 3, dá 8. É uma divisão exata, o 24 é múltiplo de 3. Quando você tentar dividir o 8 pelo 3, vai dar resto 2. Então, ele usa agora a regra número 3 aqui, né? Quando der resto 2, você vai somar 1 ao número que você está usando. Número 8, né? Vai somar 1, vai ficar 9. Daí o 9 é divisível por 3, vai dar 3. E o 3 é divisível por 3, dá 1. Então você montou uma sequência com o resto 1 aí, que ficou com 1 no final. E aí ele pede para você fazer o mesmo com o 100. Então a gente vai começar com o 100 e nós vamos dividindo o 100 por 3 e vendo o que acontece. Quando dividir o 100 pelo 3, isso aqui vai dar 33 e vai sobrar 1. Só eu não vou me preocupar muito com a explicação da divisão em si, tá? A gente está pensando no exercício. Bom, se o exercício deu o resto 1, significa que ele não é divisível por 3, né? Então, deu o resto 1, não é divisível por 3. O que a gente faz com 100? A gente tira 1 do 100, vai ficar 99.
Agora eu vou pegar o 99 e dividir ele por 100. Quando eu pego 99 por 3, desculpa, e divido por 3, isso dá 33 e não sobra nada. Tá? Bom, se a divisão é exata, significa que o 99 ele é múltiplo de 3. Então, aqui na sequência de números, a gente vai colocar o resultado da conta 33. Agora eu vou pegar o 33 e dividir por 3. Vamos lá, ó, 33 dividido por 3 é uma divisão exata também, vai dar 11. Tá? Então, o 33 ele é múltiplo de 3. Se a divisão é exata, se o número é múltiplo, então a gente coloca o resultado aqui na sequência. Ficou 11. Agora o 11 eu vou tentar dividir ele por 3 também. Vamos ver o que vai acontecer com o 11. Quando eu pegar o 11 e tentar dividir por 3, essa divisão vai dar resto 2, né? 11 dividido por 3 dá 3 e sobra 2. Quando dá resto 2, a gente tem que acrescentar um número, né, ao 11. Então vai ficar 12. Agora eu vou pegar o 12 e vou dividir por 3. Bom, o 12 a gente sabe que ele é divisível por 3. Né? Se eu pegar o 12 aqui e dividir por 3, vai dar 4 e não sobra nada. Então, uma divisão exata, o 12 é múltiplo de 3. Então, na minha sequência, vai ficar aqui o 4. Aí eu vou pegar o 4 e dividir por 3. 4 dividido por 3 dá 1 e sobra 1. Bom, se vai sobrar 1, então eu vou tirar 1 do 4, vai ficar 3. E aí depois eu pego o 3 e divido pelo 3, que vai dar 1. Tá? Então a gente montou a sequência do 100. Certo? Então era isso que o exercício da Olimpíada estava pedindo para você fazer. É uma questão de segunda fase. Né? E a letra B, escreva duas sequências de comprimento 4. Bom, comprimento 4 significa que a minha sequência só pode ter 4 números. Por exemplo, essa do 76 tinha 8 números. A do 100 também deu 8 números. Então tem que ser uma sequência que comece com um número pequeno, né? Não adianta querer começar com um número grande. Por exemplo, ó, tinha que ser do 8 para lá, ou aqui no caso do 12 para lá. Então aqui a gente já tem dois exemplos de sequências que começam uma sequência de tamanho 4, de comprimento 4. 8, 9, 3, 1, 12, 4, 3, 1. Tá? Então poderiam ser essas duas sequências as respostas do item B. Eu montei mais uma aqui, ó, o 6, 2, 3, 1. 6, 2, 3, 1 também é uma sequência de comprimento 4, né? Ó, o 6 ele é divisível por 3, fica 2. Se a gente tentar dividir o 2 pelo 3, vai dar 0 e vai continuar sobrando 2, então eu tive que somar 1, ficou 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Tá? Então aqui é uma outra sequência de comprimento 4. Certo? Vamos lá, questão número 2. Só esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Porque são questões, como eu disse, de um nível de dificuldade um pouco maior. Pessoal, questão 2, escreva todas as multiplicações de dois números inteiros. Então presta atenção aqui, né? Que ele está falando de números inteiros, de modo que o produto seja 7. Então, ó, o produto é o resultado da conta de vezes, né? Então eu tenho que encontrar as multiplicações que o resultado é 7. Bom, lógico que 1 vezes 7 vai dar 7. Esse é um resultado possível. Mas tem uma outra possibilidade também, né? Como a gente está falando de números inteiros, eu posso pegar 1 negativo, multiplicar por 7 negativo. Essa multiplicação também dá 7, assim como a de cima. Né? Então eu tenho duas multiplicações que dão 7. 1 vezes 7 e menos 1 vezes menos 7. Agora na B eu tenho que escrever todos os produtos que o resultado dá menos 12. Nós vimos também em sala que uma maneira da gente encontrar os divisores é pensar nas multiplicações. Né? Quais são as multiplicações que dão 12? Quando a gente pensa nas multiplicações que dão 12, nós estamos encontrando os divisores do 12. Só que aí a gente só está falando de números naturais. Né? Então vamos pensar. Ó. 1 vezes 12 dá 12. 2 vezes 6 dá 12. E 3 vezes 4 dá 12. Tá? Então, essas três multiplicações são as que têm resultado 12. É lógico que o inverso também, né? 4 vezes 3, 6 vezes 2 e 12 vezes 1. Mas aí é a mesma multiplicação. Então, ó, se o 12 tem 6 divisores, ele vai possuir 3 multiplicações que dão 12. Porém, a gente está falando de números inteiros e o resultado tem que ser menos 12. Então, vamos pensar. Para o resultado ser negativo, um dos fatores tem que ser negativo.
Então, ou o 1 ou o 12 tem que ser negativo. Então, se eu pegar 1 negativo, vai ficar menos 1 vezes 12, que dá menos 12. Mas podia ser o 12 negativo, ia ficar 1 vezes o menos 12. Então, já são duas multiplicações que o resultado dá 12 negativo. O que mais que a gente tem? Ó? Pensando no 2 e no 6, eu tenho menos 2 vezes 6, que dá 12 negativo. Ou ainda eu tenho o 2 vezes o menos 6, também dá 12 negativo. E para finalizar, a gente vai pensar agora no 3 e no 4. Né? 3 vezes 4 é 12. Para dar 12 negativo, ou 3 tem que ser negativo, né? Menos 3 vezes 4. Ou então é o 4 que é negativo, 3 vezes menos 4. Tá? Então são 6 multiplicações que dão 12 negativo. Bom, a letra C, o sucessor do produto tem que ser menos 18. Então olha só, o sucessor, a gente vai fazer, vou colocar o zero aqui na reta. O menos 18 está aqui, à esquerda do zero. E o menos 18 é o sucessor de algum produto. Se o menos 18 é sucessor de alguém, ele só pode ser o sucessor do menos 19, né? Que o sucessor é o número que vem uma unidade depois, tá? Então, o menos 18 é sucessor do menos 19. Então, ele quer saber assim, ó, quais são as multiplicações que dão menos 19. Bom, o 19 é um número primo, só existe uma multiplicação que dá 19, que é 1 vezes o 19, tá? Porém, eu quero que seja menos 19. Para dar menos 19, tem duas possibilidades. Ou é o 1, que vai ser negativo, tá? Menos 1 vezes o 19, ou vai ser o 19 negativo. Então, tem duas multiplicações que vão dar menos 19, e o sucessor dessas multiplicações aí é o menos 18. Era isso que o exercício queria, tá? Então, está feito a número 2. Vamos lá para a número 3. Complete o quadrado a seguir. Ele diz que o produto, tá? Produto é conta de vezes, né? Dos números de cada linha e de cada coluna e de cada diagonal tem que dar 1000 positivo, né? Nenhum número repete. Então, olha só, dá para a gente começar resolvendo essa diagonal aqui, né? Eu já tenho na diagonal ali, ó, 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50. E 50 vezes quanto vai dar 1000? 50 vezes 20. 50 vezes 20 dá 1000. Então eu sei que aqui é o 20. Agora eu tenho que estudar o sinal. Ó. Eu não tenho um sinal de menos no 5. Para que esse resultado seja positivo, tem que ter um outro sinal de menos. Porque menos vezes menos dá mais, né? Então a gente tem que colocar o sinal de menos aqui no 20. Vai ficar menos 20. Deixa eu arrumar aqui. Menos 20. Agora vamos preencher essa outra diagonal aqui, ó. Eu já tenho 50 vezes o 10. Bom, 50 vezes 10 dá 500. Para dar 1000, tem que multiplicar por 2. Então, aqui é o 2 que eu preencho. E detalhe, né? Nessa diagonal aqui, ó, eu só tenho números positivos. Então, eu não preciso pensar em nenhum número negativo aqui. Não preciso pensar em sinal de menos. Bom, agora fica a critério, né, do que fazer primeiro. Eu vou preencher essa coluna aqui primeiro. Aqui nessa coluna aqui, ó, eu tenho 2 e o 5. 2 vezes 5 a gente sabe que é 10. E para dar 1000, está faltando um 100 aqui. Ó. Então, ó, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 100 dá 1000. E tem um outro detalhe importante. Esse 5 aqui ele é negativo. Então, para que o resultado seja 1000 positivo, o 100 vai ter que ser negativo também. Tá? Então, 100 negativo. Agora eu vou preencher a outra coluna aqui. Ó, eu vou pegar aqui a coluna do 20 com o 50. Bom, 20 vezes o 50, a gente já fez essa conta. 20 vezes 50 dá 1000. Então aqui só pode ser o elemento neutro da multiplicação. Só pode ser o 1 aqui, certo? Só que se eu deixar 1 positivo, o resultado dessa conta vai dar 1000 negativo. Tá? E o mesmo acontece com essa outra conta. O resultado vai dar 1000 negativo. Então, para que os dois resultados passem a ser positivos, esse 1 tem que ser negativo. Só, agora vamos preencher a linha de cima. Aqui a gente tem, ó, nessa linha de cima, 2 vezes 20. Bom, 2 vezes 20 é 40. E para dar 1000 eu tenho que fazer 40 vezes o 25. 40 vezes o 25 dá 1000. Então, aqui nessa linha, eu vou preencher com o 25.
Como tem um sinal de menos já aqui no 20, então eu vou ter que colocar um sinal de menos também no 25, porque menos com menos vai ficar mais. E para fechar aqui, olha, posso pensar tanto na linha como na coluna, aí é indiferente. A gente tem aqui, ó, 5 vezes 50 dá 250. Para dar 1000, falta multiplicar por 4. E mesma coisa, né? Tem que ser um 4 negativo para na hora que você fizer o jogo de sinal aqui, ó, o negativo do 5 com o negativo do 4 vai dar positivo. E o mesmo acontece aqui, ó, o negativo do 25 com o negativo do 4 vai dar positivo. Então tá aí o nosso quadrado já completo. Vamos lá para a questão de número 4. Mais uma questão da Olimpíada. Bom, essa questão aqui, olha, ela em um tabuleiro 30 por 30, as linhas e as colunas estão numeradas de 1 a 30. Em cada linha, João pinta de vermelho as casas em que o número da coluna é múltiplo do número da linha. Quantas casas serão pintadas de vermelho? Então, olha só, não dá para a gente colocar um tabuleiro aqui 30 por 30. Eu vou colocar alguns números só para a gente ter ideia. A gente tem aqui, ó, então, vamos colocar as 30 colunas. Lógico que não vão caber todas. Certo? As 30 colunas. E depois aqui as 30 linhas. E assim por diante. Né? Aí o João vai fazer o quê? Ele vai pintar de vermelho. Né? O que ele vai pintar de vermelho? As casas em que o número da coluna é múltiplo do número da linha. Então, olha só. Esse 1 aqui, ele é múltiplo desse 1? Sim, né? Nós sabemos que todos os números naturais são múltiplos de 1, porque todos podem ser obtidos por uma multiplicação por 1. Tá? Bom, esse 2 aqui, ele é múltiplo de 1? Ele é. Então, se ele é múltiplo, eu tenho que pintar a casinha aqui de vermelho. O 3 também é múltiplo, o 4 também é múltiplo, 5, 6. E todos os números até o 30, né, lembra que vai até o 30, todos eles são múltiplos de 1. Então, quantas casas vão ser pintadas de vermelho? Só que na linha do 1 nós já pintamos 30 casas de vermelho. Vamos ver na linha do 2 agora. Bom, na linha de 2 a gente vai pintar os múltiplos de 2. Esse 1 aqui, ele é múltiplo do 2? Não, o 1 não é múltiplo do 2. Mas o 2 que está aqui é múltiplo do 2? Sim, o 2 é. Tá? Bom, o 3, ele é múltiplo de 2? Não, o 3 não é múltiplo de 2, mas o 4 é. Assim como o 6 também vai ser. O 8, o 10, o 12, o 14 e todos os pares que eu tenho até 30. Se você contar, vão dar 15. Tá? Então, na linha do 2, você vai pintar 15 números. Na linha do 3. Bom, na linha do 3 a gente vai ter 10 números. Vamos criar um método aqui já, né? A gente sabe que 3 vezes o 10 dá 30. Isso significa que nesse tabuleiro de 30 por 30 vão ter 10 múltiplos de 3, que é o 3, o 6, o 9, o 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Ou seja, na linha do 3 a gente vai pintar 10 números. Bom, na linha do 4, a gente não vai nem ficar mais pintando agora, vamos só pensar. Qual é a multiplicação por 4 que chega próximo do 30? É 4 vezes 7, né? Então, na linha do 4, teríamos 7 casinhas pintadas de vermelho. Na linha do 5, 5 vezes 6 dá 30. Então, na linha do 5, seriam 6 casinhas pintadas de vermelho. Na linha do 6, 6 vezes 5 é 30, certo? Então, seriam 5 casinhas pintadas de vermelho. Na linha do 7, não tem como fazer 7 vezes algum número, dá 30. Mas, número natural, né? Mas eu sei que dá 28, 7 vezes 4. Então, vão ter 4 casinhas pintadas na linha do 7. Só para a gente exemplificar, seriam o 7, o 14, o 21 e o 28. Né? Depois, na linha do 8. Na linha do 8, nós vamos ter 3 múltiplos de 8, que é o 8, o 16 e o 24. Se eu pegar 8 vezes 4 dá 32, já passou, né? Não vai ter o 32 aqui no meu tabuleiro, vai até o 30. Então, na linha do 8 eu vou pintar 3 casinhas. Na linha do 9 também vou pintar 3 casinhas, porque 9 vezes 3 dá 27, que seria o 9, 18 e 27. Na linha do 10 eu também pinto 3 casinhas, que é o 10, 20 e 30. Na linha do 11 eu vou pintar 2 casinhas, que é o 11 e o 22.
Na linha do 12 eu vou pintar duas casinhas, que é o 12 e o 24. Na linha do 13 eu vou pintar duas casinhas, que é o 13 e o 26. Na linha do 14, duas casinhas. Na linha do 15, mais duas casinhas, que é o 15 e o 30. E agora, gente, a partir do 16, são números que são maiores que a metade de 30, né? Então, no 16, eu só vou pintar a casinha do 16. Porque entre 0 e 30, só tem um múltiplo de 16, que é o 16, tirando o 0, né? Porque o próximo seria o 32. De 17, só tem o 17 como múltiplo, porque o próximo seria o 34. Então, para qualquer um dos números acima de 15 até 30, nós vamos ter apenas um múltiplo. Então, são 15 números, né? Do 16 até o 30, são 15 números, todos com apenas um múltiplo, então seriam 15 casinhas que nós íamos pintar. Bom, essa soma aqui vai te dar o total de casinhas pintadas, que são 111 casinhas pintadas de vermelho. Tá? Se você somar ali 30, mais 15, mais 10. Então também é uma questão de segunda fase da Olimpíada. Trabalhou aqui com os conceitos de múltiplo. Número 5. Um cientista preparou um tubo de ensaio às 11 horas e às 14 horas desse mesmo dia colocou no tubo uma bactéria que se multiplicou, dobrando de quantidade a cada minuto. Olha lá, está parecendo o problema do coronavírus, né? Está sempre se multiplicando a quantidade de pessoas infectadas. Bom, às 14 horas e 20 minutos dessa mesma tarde, o tubo de ensaio estava cheio. Em que horário o tubo de ensaio estava pela metade? E por quê? Então vamos pensar assim, ó. Imagina que esse cilindro aqui seja o nosso tubo de ensaio. Às 2 horas da tarde, ele colocou a bactéria lá, né? Colocou uma quantidade de bactéria. Tá? E essa quantidade, ela dobrava de tamanho, né? Essa bactéria, quantidade de bactérias, dobrava de tamanho a cada minuto que se passava. Então, às 14 horas e 1 minuto, tinha o dobro da quantidade de bactérias aqui. Certo? Às 14 horas e 2 minutos, tinha o dobro da quantidade anterior. Tá? Então, já tinham muito mais bactérias aqui. E aí ele diz que às 14 horas e 20 minutos, deixa eu apagar e colocar para cá. Às 14 horas e 20 minutos, o tubo de ensaio estava cheio, né? Já tinha enchido de bactéria, estava tudo completo aqui de bactérias. Ele quer saber quando, né, qual era o horário que tinha a metade. Então, em qual horário tinha a metade dessa quantidade de bactérias? Bom, se ele dobra de tamanho a cada minuto que passa, então a metade foi a 1 minuto antes de 14h20, ou seja, às 14h19. Então essa é a resposta do nosso problema. Às 14 horas e 19 minutos, o tubo de ensaio estava até a metade. Às 14 horas e 20 minutos, ele dobrou de tamanho e ficou cheio. Tá? Então a resposta era 14 horas e 19 minutos. Número 6. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina em uma fazenda na zona rural. Então tem uma praça, tá? E vai terminar na fazenda aqui. Bom, como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros. Então depois de 80 metros foi colocado o primeiro poste. Então aqui tem 80 metros de distância. O segundo a 100 metros. O terceiro a 120 metros. E assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Então depois de 20 metros foi colocado outro poste, depois mais 20 metros, mais um poste. E assim por diante, sempre em intervalos iguais de 20 metros. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros. Então, vou colocar aqui o último poste com uma distância total de 1.380 metros. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Tá? Então, se cada poste custar R$8.000, quanto que a prefeitura gasta? Vamos pensar, né, em tentar descobrir quantos postes ela colocou. Vamos começar assim, ó. Primeiro a gente vai tirar dessa distância total de 1.380, nós vamos tirar
esses 80 metros aqui, ó. Porque só foi colocado poste a partir de 80 metros. Então ficou 1.380 menos 80, 1.300. Então eu tenho aqui 1.300 daqui da onde começou a ser colocado o poste até o último poste, certo? Agora a gente tem que pensar da seguinte maneira. Quantos intervalos de 20 metros a gente tem do primeiro poste ao último? Então a gente não vai pensar na quantidade de postes ainda, a gente vai pensar primeiro na quantidade de intervalos de postes. Intervalos entre os postes. Como cada intervalo tem 20 metros, para a gente saber o total de intervalos, basta dividir 1.300 por 20. Né? 130 dividido por 20 vai dar 6, vai sobrar 10. Abaixo o zero aqui. 100 dividido por 20 vai dar 5 e não vai sobrar nada. Então nós temos 65 intervalos de 20 metros, o que não é a mesma coisa que a quantidade de postes. Tá? Bom, se nós temos 65 intervalos, a quantidade de postes vai ser uma quantidade a mais. Nós já fizemos exercícios parecidos com esses em sala de aula, né, que falava de árvores, acho que até de poste também, né? Se são 65 intervalos, a gente tem que pensar que a quantidade de postes vai ser 65 mais 1. Então vão ser 66 postes, certo? Bom, se cada poste custa R$8.000, então agora a gente tem que multiplicar o 66 pelo 8. 48 sobe 4, 48 mais 4 é 52. Lembrando de acrescentar os 3 zeros dos 58 mil. Então a prefeitura vai gastar aí 528 mil, né, reais para a colocação desses postes aí. Vão ser 66 postes, 528 mil reais. Ok? Olha, questão do Enem essa aqui, gente, de 2018. Bom, vamos lá, número 7. Leia o texto e responda às questões. Os números quadrados perfeitos receberam esse nome por pitagóricos. Também já estudamos os números quadrados, né? Membros de uma comunidade grega do século VI a.C. que estudavam, entre outras coisas, relações matemáticas. O termo quadrado perfeito deve-se às quantidades de objetos que podem ser organizados formando um quadrado. Observe como os pontos foram organizados. Então aqui a gente formou um quadrado com um pontinho. Com 4 pontinhos nós formamos outro quadrado. Com 9 pontinhos mais um quadrado. Com 16 pontinhos mais um quadrado. E repare que cada número quadrado aí, ó, tanto 16 como 9 como 4, ele pode ser representado como uma soma, né, de números ímpares. Essa soma vem aqui do desenho, né, da forma como foram organizadas as bolinhas. Bom, a pergunta é: qual é o próximo número dessa sequência? O próximo número dessa sequência é o 25, certo? Por quê? Porque se a gente manter a ordem, né, 1 mais 3, 1 mais 3 mais 5, 1 mais 3 mais 5 mais 7, o próximo número vai ser 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, que dá 25, certo? 121 é um quadrado perfeito? Caso seja, escreva como adição de números ímpares. Bom, ser um quadrado perfeito significa que existe alguma potência que é elevada ao quadrado dá 121. Né? Quando nós estudamos potência, né, 11 elevado ao quadrado é 11 vezes 11, que é igual a 121, certo? Então, sim, o 121 é um quadrado perfeito. Escrever ele como soma de números ímpares também é fácil. Nós já sabemos que a soma até o número 9, até o quinto número ímpar, já dá 25. Então, a gente vai continuar a partir daí, né? Então, 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, já dá 25. Se eu colocar mais 11, que é o próximo ímpar, já dá 36. Se eu colocar mais 13, dá 49. Se eu colocar mais 15, que é o próximo ímpar, já dá 64. O próximo ímpar é o 17. 64 mais 17 já dá 81. Se eu colocar mais 19, 81 mais 19 dá 100. E o próximo ímpar é o 21. 100 mais 21 dá 121. Então está aí o 121 escrito como soma de quadrado, soma de números ímpares. Como escrever n ao quadrado como uma adição de números ímpares? Bom, primeiro vamos pensar assim, ó. Quando a gente quer escrever um número par, a gente pode pegar, né, e multiplicar qualquer número por 2.
Então, esse qualquer número eu vou representar pela letra N. Tá? Então, 2 vezes qualquer número natural vai ser um número par. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8. Então, quando a gente começa a multiplicar por 2 os números naturais, né, qualquer número natural aqui, diferente de zero, tá? Então aqui a gente está pensando em números naturais diferentes, número natural diferente de zero, né? Então qualquer número natural diferente de zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Vezes 2 sempre vai dar um número par. Para dar um número ímpar, né, para ser um número ímpar, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser um número ímpar, além de multiplicar por 2, depois eu tenho que tirar 1. Então, eu vou tirar 1. Se de cada número par que eu tenho, eu tirar uma unidade, aí eu vou ter um número ímpar. Tá? Então, 2n menos 1 vai me dar sempre um número ímpar. Então, esse n ao quadrado aqui ele pode ser escrito como uma soma de números ímpares. É 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9. Né? Eu vou ir somando números ímpares até chegar no último número ímpar. Mas eu não tenho o último número ímpar. Mas eu posso representá-lo, né? Posso representá-lo de uma forma generalizada, que é essa aqui, 2n menos 1. Então, eu vou representar o último número ímpar como 2n menos 1. Tá? Então, essa aqui é uma forma de você escrever o n ao quadrado como sendo uma soma de números ímpares. Uma questão bem elaborada também, né? Vamos lá, questão número 8. Os dispositivos abaixo realizam a adição e a multiplicação de dois números inteiros, como mostra o exemplo. Então, nesse aqui a gente fez 3 mais 4 negativo. Nós sabemos que para somar ou subtrair números inteiros, a gente tem que olhar no sinal deles. Sinais diferentes a gente subtrai. Então, 3 mais 4 negativo a gente subtrai e dá 1 e mantém o sinal do 4. Aqui a gente tem outra ideia, né? Ó, 4 vezes 2 dá 8. Normal isso aqui, né? Bom, descubra o valor do número indicado pela letra A para obter o resultado abaixo. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, que A mais 3, né? Aqui a gente tem, ó, A mais 3, vai dar alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Mas eu sei que eu vou somar, né? Esse número eu vou somar com o resultado daqui de baixo, do A vezes 5. Então, eu tenho A mais 3, tenho A vezes 5. E essa soma do A mais 3 com A vezes 5 vai dar igual a menos 9. Então, vamos lá. Vamos pensar na quantidade de A's que a gente tem aqui, ó. A vezes 5 é a mesma coisa que 5A's, né? Se eu tenho alguma coisa e eu multiplico por 5, eu fico com 5 vezes daquela coisa. E aqui eu tenho mais um A. Então, aqui eu tenho, ó, deixa eu trocar de cor para ficar mais lúdico. Eu tenho um A, né? Uma vez a letra A, uma quantidade de A, mais 3. E aqui A vezes 5 vai dar 5A. Né? Sempre que eu multiplicar alguma coisa por 5, eu fico com 5 vezes aquela coisa. Então, 5A igual a menos 9. Vamos pensar, ó, qual é a quantidade de A's que a gente tem? Nós temos aqui, ó, 1A no começo, mais 5A's daqui. 1A mais 5A vão dar 6A's. 6A mais 3, igual a menos 9. Então, agora a gente pode usar a operação inversa para resolver isso. Né? Depois de esquematizar, a gente pensa assim, ó, tem algum número que foi multiplicado por 6, depois foi somado com 3, e o resultado que deu foi 9 negativo. E agora eu faço a operação inversa. Então, ao invés de somar, eu vou tirar. 9 negativo menos 3, quando a gente tem números inteiros e a gente tem que somar números inteiros do mesmo sinal, né? 9 negativo com 3 negativo, eu somo e mantenho o sinal de menos, então vai ficar menos 12. Aí, ao invés de multiplicar por 6, eu vou fazer o inverso, que é a divisão por 6. Então, menos 12 dividido por 6 vai dar menos 2. Então, o valor dessa letra A aqui, né, a resposta aqui, é que o A é igual a menos 2. Tá? Também é um exercício bem elaborado, um nível de dificuldade bem alto, né, gente? Bom, vamos lá, número 9. 3 asteroides passaram, nossa senhora,
3 asteroides passaram pela Terra em 2016, sendo que Arcanoide passa de 32 em 32 anos, Bumeroide passa de 48 em 48 anos e Clivonoide passa de 56 em 56 anos. Qual será o próximo ano que os 3 passarão juntos novamente pela Terra? Então, é uma típica questão de MMC. Porque já está falando que eles passaram juntos pela Terra em 2016, né? E quer saber quando passarão novamente juntos pela Terra. Então, lembra quando eu passava as dicas sobre identificar se é MMC ou MDC? Então, nesse caso, que é um típico exemplo de MMC. O MMC é entre quem? 32, 48 e 56. 32, 48, 56. Eu vou aproveitar as explicações da VA, né, de vocês, né, que vocês faziam pela decomposição, e vou fazer igual, tá? Fica mais prático. Então vamos lá, 32 dividido por 2 é 16, 48 dividido por 2 é 24 e 56 dividido por 2 é 28. Dá para dividir novamente por 2, porque tem números pares aqui. 16 dividido por 2 dá 8, 24 dividido por 2 dá 12, 28 dividido por 2 é 14. Mais uma vez por 2, 8 dividido por 2 é 4, 12 dividido por 2 é 6 e 14 dividido por 2 é 7. De novo por 2, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3, 7 não dá para dividir por 2, eu abaixo, copio ele na linha de baixo. Eu ainda tenho um número par aqui, então eu vou continuar dividindo por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, o 3 não dá para dividir por 2, copia, o 7 também copia. Agora eu vou dividir pelo 3. 3 dividido por 1 só copia, 3 dividido por 3 dá 1 e 7 não dá para dividir. E agora a gente vai dividir por 7, né? Deixa eu apagar daqui. Dividindo tudo por 7, onde era 1 é só copiar na linha de baixo. E 7 dividido por 7 dá 1 também. Só o MMC terminou aqui. E agora a gente tem que multiplicar esses números, né, para encontrar o resultado. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 32, 32 vezes 3 96, e aí 96 vezes 7, 96 vezes 7 vai ser o resultado do MMC. Dá 42 sobre 4, 67. Então, após daqui 672 anos, os asteroides passarão juntos novamente pela Terra. Quando isso vai acontecer, né? Qual vai ser o próximo ano? Se aconteceu em 2016, o próximo ano vai ser 2016 mais 672. Essa soma aqui vai dar a resposta do exercício para mim. Então, no ano de 2688. Certo? Legal essa questão, né? Olha, mais uma questão de Enem. Um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros. Ele tem ainda 30 tábuas de 810 centímetros. E tem 10 tábuas de 1080 centímetros. Todas da mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas, cortar da ideia de divisão, né? Em peças de mesmo comprimento, então peças de tamanhos comuns, e de modo que as peças ficassem com o maior tamanho possível. Então, olha só, um típico problema de MDC. MDC. Porque você vai cortar as tábuas, vai dividir, tem que ter o mesmo tamanho, tem que ser comum, e o maior tamanho possível, então o maior divisor comum. Mas de comprimento menor que 2. Então tem uma ressalva aqui, ó, comprimento menor que 2. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Então vamos lá. Então a gente tem aqui um problema de MDC, então vamos começar calculando o MDC de 540, 810 e de 1080. Bom, todos os números aqui são pares, então dá para eu dividir por 2. E quando eu consigo dividir todos eles por 2, né? Então eu faço um círculo aqui para indicar que ele é um divisor comum. 540 dividido por 2 vai dar 270.
810 dividido por 2 dá 405. 1080 dividido por 2 dá 540. Bom, eu ainda tenho número par, mas não são todos, né? Esse 405 não dá para dividir por 2, então não vou circular esse 2. Olha, 270 dividido por 2 dá 135. 405 não divide por 2, eu vou copiar. 540 dividido por 2 dá 270. Eu ainda tenho 270 como sendo número par, então novamente vou dividir por 2, mas eu não circulo ele, porque não é um divisor comum. Então eu vou copiar o 135, porque não dá para dividir por 2, o 405 também não dá. 270 dividido por 2 é igual a 135. Ok? Agora, vamos lá. Esses três números que sobraram são ímpares, então eu vou tentar dividir por 3. Se der para dividir todos por 3, eu circulo. 135 dividido por 3 dá 45. 405 dividido por 3 dá 135. E 135 dividido por 3 dá 45 também. Então esse 3 aí eu devo circular ele, porque ele foi um divisor comum a todos. Então vou circular o 3 e circular aqui para saber que ele dividiu todos os números que estavam lá. Bom, agora a gente vai tentar dividir o 45. O 135 e 45 por 3. Todos vão dar para dividir por 3 de novo. Ó. Vai dar 15, 45 e 15. Então, mais uma vez, eu tenho que circular ali o 3, né, porque ele foi um divisor comum de todos os números que estão aqui. De novo, dá para eu dividir tudo por 3. Então, ó, 15 dividido por 3 dá 5, 45 dá 15 e 5. Então, mais um 3 que eu devo circular. Bom, e agora o 15 continua dando para dividir por 3. Vai dar, vou copiar o 5, vai dar 5 e vou copiar o 5. E agora todos os números, né, são possíveis de dividir por 5. Vai dar 1, 1 e 1. E esse 5 eu devo circular também, porque ele foi um divisor comum. Tá? Bom, o MDC ele vai ser o resultado desse produto aqui, ó, de 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 3, 3 de novo e 5. 2 vezes 2... Não, 3, desculpa. Vezes 3 de novo, mais um 3, vezes 5. Então, esse é o resultado do MDC. 2 vezes 3 dá 6, vezes 3, 9. Não, 2 vezes 3 dá 6, vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E 54 vezes 5 dá 270, certo? Mas aí, olha só, 270 são 2 metros e 70 centímetros. Lembra dessa informação que tinha que ser menor que 2 metros? Tá? Então eu não vou poder usar o maior divisor comum. Eu vou ter que usar o segundo maior divisor, né? O segundo maior divisor comum aqui seria o 54. Então cada tábua aí vai ter 54 centímetros de comprimento. Certo? Então vamos agora, eu vou apagar o cálculo do MDC aqui, para eu poder terminar o exercício. Então, vamos lá. Ele tinha 40 tábuas, então, com 540 centímetros. Então, esses 540 centímetros vão ser divididos em pedaços de 54 centímetros, vai dar um total de 10 pedaços. Como eram 40 dessas tábuas, 40 vezes 10, 400. Ok? Pessoal, eu pausei o vídeo e voltei no MDC aqui porque eu percebi um erro, tá? O segundo maior MDC não é o 54. O segundo maior MDC vai ser o 135. Por quê? Eu explico já. O segundo maior MDC eu obtenho quando eu multiplicar esses números, né? 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 3, 135. Aqui eu me enganei porque eu fui multiplicando na ordem e esqueci de considerar, né, o fato que tinham divisores maiores que 54. Então, o 135 ele é um divisor comum a todos os números e ele é maior que 54. Então, as tábuas aqui vão ter 1,35 m. Tá? Então, eu pausei o vídeo para voltar.
e arrumar isso aqui. Então, cada tábua vai ser dividida em pedaços com 1,35 m. Lembrando que não podiam ser 2,70 m, porque 2,70 m passou de 2 metros e o exercício pedia que fossem menores que 2 metros. Então tem que ser a metade, né? A metade de 2,70 m, que é 1,35 m. Ok? Então vou pausar de novo e voltar lá. Bom, voltando aqui então, desculpa aí do meu erro, gente, está corrigido. Vamos lá, ele tinha 40 tábuas de 540 centímetros, então vou pegar essas tábuas de 540 centímetros, dividir em pedaços de 135 centímetros, o que vai dar 4 pedaços. Como eram 40 dessas tábuas, então vai ficar 40 vezes 4, 160 pedaços de tábua. Bom, ele também tinha aqui tábuas de 810 centímetros, eram 30 tábuas de 810. Então, eu vou pegar os 810 centímetros, dividir em pedaços de 135. Isso aqui vai dar 6, certo? Como eram 30 tábuas, vão ser 30 vezes 6, que dá 180 pedaços. E a gente ainda tinha, nós tínhamos tábuas de 1080 centímetros, então a gente pega os 1080, divide em pedaços de 135, o que dá 8. Né? 8 pedaços de tábua, cada tábua vai ser dividida em 8 partes. Como ele tinha 10 dessas tábuas, vai ficar 10 vezes 8, que dá 80 tábuas. Agora a nossa resposta vai ser o somatório, né? Vai ser 160 mais 180 mais 80. Então 160 mais 180 mais 80, a gente vai ter o total de peças que ele ficou. Isso aqui dá 16 mais 6, 22, sobe 2, um total de 420 peças. Então é a alternativa E. Ok? Vamos lá, tá acabando, gente, não desiste não. Faltam só 3 questões. Observe o circuito representado pela figura que tem a partida no local indicado pela letra A e a chegada no local indicado pela letra H. Tá? E aí, na letra A ele fala assim, quando A for igual a 9, qual vai ser o valor de H? Então aqui que a gente vai fazer? Trocar a letra A pelo número 9 e realizar as operações que estão aqui indicadas. Bom, 9 vezes 2, então a letra B vai dar 18. 18 vezes 3 dá 54, então a letra C vai ser 54 negativo. 54 vezes 3, vamos fazer a conta aqui, ó, 54 vezes 3 dá 12, sobe 1, 162. Como tem o menos do 54 com o menos do 3, o resultado vai ser 162 positivo. Só aí tem um erro aqui na apostila, não sei se é na apostila, onde que é, mas essa divisão ela não vai ser exata, né? Quando a gente dividir o 162 pelo 5, não vai dar uma divisão exata. Vai dar um número com vírgula, um número quebrado, tá? Então, 162 positivo dividido por 5 vai dar um total de 32,4 negativo, tá? Então, eu não sei se na apostila de vocês está igual ao livro digital aqui, mas com esses números que foram colocados, a resposta vai dar um número decimal, né? Não vai dar um número inteiro. Então a ideia era que desse um número inteiro. Bom, não tem problema, a gente vai trabalhando com números decimais mesmo. Tá? Bom, aqui ficou menos 32,4 mais 9. Eu vou subtrair, não vou somar, né? 32,4 tira 9. Aqui vai dar um total de 23,4. Então a letra F vai ser o 23,4 negativo, que vai ser multiplicado por 9. Vou usar a calculadora aqui para ficar mais fácil, mais rápido. Vai dar 210,6. Lembrando que esse número é negativo também. E aí, quando eu pegar o 210,6 negativo e dividir pelo 6 negativo, o resultado vai ser positivo. Então, 210 dividido por 6 dá 35,1. Tá? E o resultado final vai ser positivo. Então, deu 35,1 a número 11. Na apostila está escrito que vai dar menos 27. Então, em algum lugar aqui, teve um pequeno erro. Né? Um erro de digitação. Não sei se na apostila está igual de vocês, mas aqui está dando 35,1. Então, a letra H igual a 35,1. Na apostila, a resposta está menos 27.
Bom, a letra B, a resposta é menos 9. Está dizendo que a letra H vai dar menos 9. Vamos lá fazer, verificar se dá isso mesmo. Então, vou pausar aqui para apagar. Só, então, quando a letra A for um negativo, vamos lá ver o que vai acontecer. Se a letra A for um negativo, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, a letra B ficou menos 2. Menos 2 com menos 3. Putz, eu já sei onde eu errei a letra A. Depois eu vou voltar e refazer a letra A, tá, gente? Menos 2 vezes... eu fiz vezes aqui, né? Não é vezes, é só menos. Menos 2 com menos 3, eu vou somar, vai ficar menos 5. Menos 5 vezes o menos 3 dá 15, positivo. Né? Negativo com negativo dá positivo. 15 positivo dividido por 5 dá 3. Positivo com negativo dá negativo, então deu menos 3. Menos 3 mais 9, eu subtraio e mantenho o sinal do 9, então vai dar 6 positivo. 6 vezes 9 dá 54, positivo. E 54 dividido por menos 6 dá menos 9. Então a letra H deu menos 9, certinho aí. Né? Como tinha que ter dado. Vou voltar e fazer a letra A de novo, gente, que eu percebi onde eu acabei errando. Eu estava multiplicando lá por 3. Tá? Então aqui tem que dar menos 27. E a gente vai refazer e a gente vai conferir que está certo. Não era a apostila que estava errada, era o professor. Voltando na letra A, né? Quando a letra A aqui for 9, é 9 positivo, né? Isso. 9 vezes 2 é 18. Aí aqui eu fiz 18 vezes 3, não é isso, né? Que é 18 menos 3, dá 5. A letra C vai valer 5. 5 vezes 3 é 15. Fazendo o jogo de sinal, né? O positivo do 5 com o negativo do 3 vai dar menos 15. Menos 15 dividido por 5 vai dar... Menos 15 dividido por menos 5 vai dar 3 positivo, né? Porque menos com menos dá mais. 3 mais 9 vai dar 12 positivo. 12 vezes o 9 dá 98. Não, 9 sobe 2, 18. Oh, Jesus, a cabeça já não está funcionando direito. 18 sobe 1, 108. Dá 108 positivo. E aí, a hora que você dividir o 108 pelo 6, pô, não vai dar 27. Ah, Marcelinho, você tá errando. 9 vezes 2, 18. Vai, gente, ajuda eu aqui. 9 vezes 2, 18. 18 tira 3 é 15. Por que eu coloquei 5? Jesus. Volta tudo. Aqui, tá. 18 tira 3 é 15. 15 vezes 3 dá 45 negativo, certo? Menos 45 dividido por menos 5 dá 9, positivo. 9 mais 9, 18. Aí 18 vezes o 9 que está aqui, 18 vezes 9 dá 72, sobe 7, 162. Positivo também. Na hora que você dividir o 162 pelo 6, vai dar 27 negativo. Agora sim, né? Na terceira tentativa. Tá, ó, 16 dividido por 6 dá 2. Sobra 4. 42 dividido por 6 dá 7. Não sobra nada. Aleluia, né? Aleluia. Bom, enfim, vamos lá. E falta a letra C, né? Quando o H for menos 9, qual vai ser o valor do A? Então, deixa eu pausar para apagar tudo isso. Então, aqui na letra C ele fala assim, quando o H for menos 9, qual vai ser o valor do A? Então, a gente tem que ir fazendo as operações inversas, né? Fazer o inverso de tudo que está escrito aqui. Como a gente já fez a letra B, e o H deu menos 9 quando o A valia menos 1, então, quando o H for menos 9, o A só pode ser menos 1, tá? Então, fazer rapidinho ali, só para a gente perceber as operações inversas. Então, se ao invés de dividir pelo 6, eu vou fazer vezes menos 6. Então, menos 9 vezes menos 6 dá 54 positivo. Ao invés de fazer vezes 9, eu vou dividir por 9. 54 dividido por 9 vai dar 6, positivo. Ao invés de somar 9, eu vou tirar 9. 6 tira 9, fica 3, negativo. Ao invés de dividir por 5, eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. Vai ficar 15 positivo, porque menos com menos dá mais. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir. 15 dividido por menos 3 vai dar menos 5. Ao invés de tirar, eu vou somar. Menos 5 mais 3 dá menos 2.
E ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Ah, isso foi rápido, hein? Bom, vamos lá. Número 12. Observe a figura, tá? Nela conhecemos alguns valores e temos que descobrir A, B e C. Na primeira passagem entre o menos 36 e os números do andar de baixo, deve ser feita uma operação de divisão. E o resultado de cada conta fica nos últimos retângulos. Quais os valores de A, B e C? Então, ó, esse 36 foi dividido por esse 2 e deu 18. Fazendo a regrinha de sinal, né? Menos com menos dá mais. O 36 foi dividido pelo 4. Enquanto dá 36 dividido por 4? No caso, menos 36 dividido por 4 vai dar menos 9. Então, a letra C é o menos 9. Bom, aqui o menos 36 ele foi dividido por alguma coisa. E o resultado é 12. Para que o resultado de 36 dividido por alguma coisa seja 12, só pode ser o 3 aqui, né? 36 dividido por 3 dá 12. Para dar 12 positivo, esse 3 tem que ser negativo. Então, o A, né, esse A aqui, vou marcar assim, o A vale menos 3, a letra C deu menos 9, falta saber da letra B. Bom, 36 dividido por alguma coisa deu 3 negativo. 36 tem que ser dividido por 12 para dar 3, certo? Para dar 3 negativo, o 36 já era negativo, tá? Então o 12 tem que ser positivo mesmo, então B vale 12. Ok? Esse foi fácil. E a última, Renata digitou um número em sua calculadora, multiplicou por 3, então vamos lá, digitou um número, multiplicou por 3, somou com 12, dividiu o resultado por 7 e obteve o número 15. Qual foi o número digitado inicialmente? Então a gente faz tudo ao contrário agora, né? Faz as operações inversas. Faz 15 vezes 7. 15 vezes 7 dá 35, sobe 3, 105. Aí faz 105 menos 12. 105 tira 12, dá 93. E aí divide por 3. 93 dividido por 3 vai dar 31. Então o número aí é o número 31, o número que a Renata digitou na calculadora inicialmente. Solta aí, quase 1 hora de vídeo, mas assim, foram 3 exercícios de um nível de dificuldade bem grande. Qualquer dúvida, a gente tem um fórum da plataforma para estar esclarecendo as coisas. E espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira semana de estudos. Semana que vem, prova, né? Tema 2 e tema 3. E também apostila nova. Um abraço, valeu!